Que amor a Paola! Sim. Paula Wernarek, ela trabalhou na RBS, lembra? Há muito Uma tempo. querida, uma querida. Então, acho que nós estamos, né, entrando ao vivo. Vamos ver aqui, estamos testando aqui ainda. São 20 horas. Espera aí, vamos ver se estamos ok. Ok. Então, estamos ao vivo no Facebook. Pedi para o pessoal já compartilhar a nossa live. E eu quero dizer que eu tenho o maior prazer de hoje receber aqui o deputado federal Sanderson. Ele que nasceu em 1º de dezembro, ó, quem quiser dar parabéns para o deputado, 1º de dezembro de 69, em Erechim, aqui no Rio Grande do Sul. Foi criado em Santo Ângelo, é casado, pai de 2 filhas, formado em Direito com pós-graduação em Gestão de Segurança Pública, especialização em Segurança Pública pela Academia Nacional de Política, especialização em Ética no Fundão Público pela Fundação Universidade de Tocantins, é oficial da Reserva do Exército da Arma de Infantaria, olha aí, ingressou na Polícia Federal em 96, integra a Ordem dos Policiais do Brasil, foi presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul, é conselheiro da Federação Nacional dos Policiais Federais. Em outubro, integrou a Frente dos Agentes de Polícia Federal, sendo eleito, em 2018, deputado federal pelo PSL, com quase 90 mil votos, recebidos em todos 487 municípios do estado do Rio Grande do Sul. É a vice-líder do governo na Câmara de Deputados e tem a sua carreira dedicada à segurança pública e ao combate da corrupção. Meu amigo, o principal de tudo é que é meu amigo, eu tenho o prazer de te receber hoje aqui, Sanderson, já te dando as boas-vindas e pedindo para te fazer aí um oi aí para os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando. Nádia, a recíproca é absolutamente verdadeira. Eu tenho o maior respeito por ti, por aquilo que tu representa, que é a decência na política, a nossa valorosa e heróica Brigada Militar, e tanto tu como eu somos casados com policiais, você casada com o nosso amigo Acioli, coronel da Brigada também, e de modo que eu tenho sangue brigadiano nas minhas veias, porque o meu pai foi em 1964, na época da Revolução. Ele foi soldado do Exército, serviu o Exército em 64, no ano da Revolução. 65, ele serviu por 1 ano no Batalhão Pedro e Paulo, que é o 9º BPM, né? Sim! Né? Em 65, em Porto Alegre. 66, ele na época fez concurso para inspetor da Polícia Civil, em 66, e foi para o interiorzão, lá pro interior de Erechim, lá que conheceu minha mãe é dali, de Erechim e tal. Aí, depois, em 76, ele saiu delegado de polícia, daí transitou, andou por várias cidades, né? Chegou a ser delegado regional de polícia, se aposentou, já é falecido, meu pai. Então, eu tenho nas veias, com muito orgulho, ele sempre levava isso aonde ia, dizendo que a valentia que ele trazia consigo era produto desse ano que ele serviu no 9º Batalhão, no Batalhão Pedro e Paulo, onde qualquer um que entre adentre aqueles portões sai dali, entra com 1,70 m e sai dali com 1,90 m. De tanta galhardia e coragem que tem a família brigadiana. Então, você, o Acioli, e tantos outros amigos brigadianos que nós temos, né? Inclusive, madrinha de casamento, uma madrinha de casamento, que é a Noélia, madrinha de casamento do meu casamento com a Rosa, é a Manoela, não sei se já saiu major da brigada ou não. Sim, é major. Major Noélia é nossa amiga íntima da Rosa e madrinha nossa de casamento. Então, por diversas razões e motivos, Nádia,
tenho orgulho de estar aqui agora conversando contigo e vamos fazer aí, como diz o gaúcho, uma charla sobre política, sobre segurança pública. Quero conversar também sobre, e ouvir de ti sobre as novidades de Porto Alegre. Eu estou em Brasília há 80 dias já, sem ir a Porto Alegre. Desde que começou a quarentena, como a Rosa está aqui, e a Nina também, a pequena, eu não fui mais. Eu tive aquele dia lá com o presidente Bolsonaro, que tu estavas lá conosco, que tu conversou com o presidente Bolsonaro, e, aliás, diz-se de passagem, ele gosta muito de ti. Então, desde aquele dia, nós fomos só Comando Militar do Sul, mas não saímos nem da van. Né? Então, estou com saudades do nosso Rio Grande e de Porto Alegre, e esperando que em breve, encerrando essa quarentena desgraçada, eu possa ir comer um churrasco bem gordo, que eu mesmo faço aí na minha casa. Querido. Mas o deputado Sanderson, eu tenho aqui uma retrospectiva de 2019 dele. Ele teve 62 projetos apresentados, 59 relatorias, 250 propostas legislativas, esteve presente em 12 comissões, que não é muito fácil, que Brasília, lá a Câmara é uma loucura, estar presente em 12 comissões é realmente tem que ser atleta, né, Sanderson? 156 frentes parlamentares e mais de 1.000 pessoas atendidas no gabinete. Pois o pessoal quer saber da onde que saiu essa ideia de ser deputado federal, sendo que tu vinha da Polícia Federal com uma carreira belíssima, com também resultados maravilhosos, assim como na política, né? E eu sempre ouço o Sanderson dizer, não sou político, eu estou aprendendo, mas com essa retrospectiva aqui, ó, tá dando nó em muita gente que está há muito tempo aí na Câmara de Deputados Federais e que não fizeram a metade e estão há muito mais tempo aí do que tu. Da onde que surgiu isso aí, Sanderson? Nos conta. Sabe que, eu quero falar primeiro sobre a disposição. Nós, policiais, todos os policiais, militares, policiais, têm imbricado dentro de si aquela história de cumprimento de missão. Missão dada e missão cumprida. Né? Eu tive, antes de entrar na PF, por 5 anos no Exército, fui oficial R2 e tal, de infantaria, servi no 61 BIMs em Santo Ângelo e no 29 BIM em Santa Maria. Mas o espírito policial, militar policial, enfim, faz com que a gente não tenha uma resiliência e uma capacidade de aguentar a pressão talvez maior do que as demais profissões. Né? Então, chegando aqui, me deparei com uma série de missões que estavam ali na minha frente, prestes a serem ocupadas ou prestes a não serem ocupadas. Vários deputados chegam aqui e dizem, não vou entrar nessa loucura de comissões, de plenário e de atendimento ao público e tal, fazem algo mais low profile. Eu preferi, vamos atacar. Meu primeiro ano, eu decidi, junto com a equipe de trabalho, com a equipe de assessores e de técnicos que nos assessora, vamos entrar a milhão nesse primeiro ano, né, para deixar já marcado que nós viemos aqui, não é para brincadeira, viemos para entregar resultados à população gaúcha e brasileira, e isso fez com que nós conseguíssemos chegar no final do ano com esses números aí, né, e nem foi premeditado. Nós simplesmente chegamos no final do ano e fomos fazer o balancete. Foi o deputado que mais apresentou projetos de lei e que mais relatou projetos de lei nesse primeiro ano. Né? E o que nos chamou atenção, porque as pessoas vão chegando no gabinete e nós vamos atendendo todos. Nós chegamos todo dia, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. E vamos atendendo. Aí, no final do ano, fomos fazer o cômputo. Mais de 1.000 pessoas atendidas no gabinete em Brasília, fora os que nós atendemos em Porto Alegre e no interior do estado. Então, isso aí nos encheu, toda a equipe, de satisfação, porque, né, quando chega no final do ano e vê, valeu a pena. Né? Tudo que nós esperávamos fazer, conseguimos fazer e tal. Mas esse projeto político, meu pai nunca foi político, não tenho nenhum parente político, ninguém da minha família
e nem da família da minha esposa teve participação política, mas em 2017 surgiu, até com a participação do Eduardo Bolsonaro, na época, a ideia de, com a FENAPEF, Federação Nacional dos Policiais Federais, de fazermos um time, vamos lançar agentes federais, policiais federais a deputado federal. E era basicamente a deputado federal, porque, afinal de contas, a PF Sim. tem um escopo federal, não adiantava lançar deputado estadual, ou, enfim, nem a governador e tal. E aí lançamos, então, vários colegas policiais federais no Brasil, né? E aí o Eduardo Bolsonaro, claro, já tinha todo por ser filho de quem ele é e tal, se elegeu. Eu me elegi e um colega nosso, agente do Maranhão, Aloysio, elegemos 3 deputados federais dessa frente dos agentes federais. Mas, claro que essa frente de renovação capitaneada pelo Jair Bolsonaro foi determinante para que nós tivéssemos condições de, mesmo sem dinheiro, né, mesmo sem tempo político, sem tempo eleitoral, porque eu não tive oportunidade de nem por um segundo falar meu nome numa rádio ou numa TV. Eu fiz até uma consulta, fizemos até uma consulta à Justiça Eleitoral perguntando, eu sou candidato, sou um cidadão, estou filiado a um partido político e quero falar pelo menos o meu nome e meu número em uma oportunidade em rádio e TV. Não deixaram. Claro, eu fiz mais para provocar, né? Porque a nossa legenda, na época, o PSL, não tinha direito a nem um segundo de TV e rádio. Então, as condições não eram favoráveis, sem dinheiro, sem tradição política, mas tendo do nosso lado, sim, Jair Bolsonaro, a Polícia Federal, né, um currículo razoável profissional que eu trago comigo, né, e um conjunto aí de 1.000 policiais federais, que nós estamos no Rio Grande do Sul hoje, são 1.000 policiais federais entre aposentados e inativos, são 1.000 policiais federais que estão ligados à superintendência da PF no Rio Grande do Sul. E esses 1.000 policiais federais, cientes de que precisavam de um deputado federal da PF aqui em Brasília, se irmanaram, deram os braços, cada um ali deu 100, 200 reais, juntamos 88 mil reais, que foi suficiente para fazer 88 mil votos, né? Isso praticamente prova de que hoje... Isso não existe. Que não, Menade, mas assim, tu também nunca tinha participado de política e chegou já com medalha de ouro no pescoço, porque já no primeiro ano se destacou com a vereadora mais atuante da Câmara em Porto Alegre. E claro que esse espírito policial de pegar e fazer, de ter iniciativa, de não esperar a coisa acontecer, ir lá e buscar, correr atrás de problema para resolver os problemas, porque afinal de contas a missão de um político é resolver problema. Tu não pode fugir dos problemas, tu tem que ir atrás dos problemas para dar solução e entregar resultado. Mas eu sei que conseguimos, né? Estou muito empolgado com esse 1 ano e meio que nós estamos aqui em Brasília, né? E eu digo que só empolga quem está empolgado, só convence quem está convencido. Se tu não tem o convencimento que dá para fazer, que nós temos chance sim de melhorar o Brasil, tu não consegue dar nem o primeiro passo. E nesses meus 15 meses que estou aqui, tenho absoluta convicção e certeza que sim, nós temos todas as condições de fazer do Brasil a maior nação do mundo. Não é nenhuma das maiores, é a maior nação do mundo. Porque nós temos povo pacífico. Com toda essa bandalha que acontece aí, não tem uma morte, graças a Deus, no Brasil, por conflito, por conflagração, enfim. Território grande. População, 200 milhões de habitantes, é uma população grande, que tem consumo, que tem condições de progredir e de crescer. Mão de obra jovem, né? Temos agricultura, temos pecuária, né? Temos um litoral gigantesco para explorar em vários aspectos, seja no turismo, seja na pesca, seja na energia, né? Temos uma floresta amazônica que é nossa, é do Brasil. Essa floresta amazônica não é do mundo, ela é brasileira. Apesar dos globalistas dizerem que a floresta não é... Não, a floresta amazônica
é dos brasileiros, nós brasileiros, somos os proprietários, somos os possuidores e tutores da floresta amazônica. Então, nós temos todas as condições de fazer desse país a maior nação do mundo. Agora, para isso, precisava haver uma renovação dos gestores, de todos os atores políticos que atuam, seja no Congresso, seja no Palácio do Planalto. E agora nós, até que enfim, conseguimos uma equipe, tanto do presidente da República como uma equipe de ministros, que vai acertar e vai errar, óbvio que o ser humano erra, né? Mas o importante é que uma equipe, juntando o presidente da República e ministros, uma equipe que não mente para o povo, não trai o povo e não rouba o povo. Era só isso que nós precisávamos. Alguém que não roubasse o povo, né? Então, vimos que, mesmo num momento de crise, né, mesmo enfrentando uma pandemia sem precedentes, ontem eu estive no Ministério da Economia conversando com vários técnicos, e dentre eles eu destaco o Bruno Bianco, que é o secretário de Previdência, Trabalho e Relações lá do Ministério da Economia, e ele dizendo, mesmo para ver como valeu a pena nós ter, nesse um ano só, né, ter tido uma atuação de responsabilidade fiscal, que nós estamos, apesar da crise, estamos com as contas do Brasil em dia. Isso nos enche de alegria. Com certeza, né, Sanderson? Eu digo assim, essa renovação e ter uma pessoa tão qualificada quanto tu na Câmara Federal nos deixa muito enganalados e principalmente tranquilos. A gente está horrores de pipocando aqui, um monte de mensagem. O Andrei Carlosso disse muito obrigada ao deputado federal que trabalhou muito pela Polícia Penal. A SUSEP e os concursados e os agentes agradecem muito esse teu trabalho. O Maguila Regina Santos diz aqui, parabeniza o deputado e diz, não errei no meu voto, Bagé agradece. Obrigado. Temos super fãs aqui, Klaus Rudolph dando parabéns, meu deputado, pelo voto, Marco Aprato, olha, tu tá cheio de fã, hein, aqui. E tem uma pergunta aqui, ó, o Patrick Amaral da Costa quer saber como você, deputado Sanderson, pode ajudar a criar vagas prisionais e assim desafogar as delegacias aqui no Rio Grande do Sul, que é uma tristeza, né? Infelizmente, nós temos presos dentro da delegacia e a gente sabe que hoje, nesse momento, nós precisamos de presídio. Então, uma boa pergunta aí do Patrick, ó. Claro. Nádia, acho que é uma pergunta pertinente, e tu, como uma especialista em segurança pública, enfim, a primeira comandante mulher da polícia do Brasil, isso aí é motivo de orgulho para todos os gaúchos, né? A Patrulha Maria da Penha foi criada por ti, não foi? Sim. Tenho orgulho então, de ser a mãe dela, mãe da patrulha. Isso aí é algo que já está na história, e isso ninguém tira. Está na história da segurança pública e da história da sociedade brasileira, né? A sociedade de bem que protege a todos. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer, e hoje, eu comentei contigo antes de entrar aqui, nós ficamos 3 horas lá no Palácio do Planalto, 5 deputados da Frente Parlamentar de Segurança Pública, o presidente é o capitão Augusto, de São Paulo, estava eu, deputado federal capitão Derrite, que é de São Paulo, que é capitão da PM da Rota de São Paulo, deputado federal, deputado Hugo Motto, do Rio de Janeiro, e Hugo Leal, do Rio de Janeiro, e o deputado federal Sargento Faur, que é do Paraná. Aí nós 5 ficamos lá por 3 horas com o ministro secretário-geral do governo, que é o Jorge Oliveira, e mais técnicos, para nós tentar construir um projeto para criarmos, isso o próprio governo nos chamou, né? Isso é interessante, que o governo federal, sem nenhum problema de vaidade nem nada, chamou deputados que são da área e que são da Frente Parlamentar de Segurança Pública para nós ajudarmos a desenhar a criação do Ministério da Segurança Pública. E aí eu vou responder a pergunta sobre como criar vagas. Primeiro, então, é prestigiar a segurança pública, prestigiar a segurança da família brasileira. O Ministério da Segurança Pública,
ele tinha sido criado pelo presidente Michel Temer. O presidente Bolsonaro queria já fazer a criação desse ministério, e na época o ministro Moro preferiu fazer um superministério só com o Ministério da Justiça, e aí contando com todos os segmentos de segurança pública. Bem, mas agora voltou à tona, o presidente Bolsonaro quer fazer, nos chamou para ajudar, nós estamos colaborando para construir esse projeto, um projeto audacioso e que vai sair do papel e vai dar certo. Mas, o que eu quero dizer? Os serviços públicos da maioria dos países do mundo são lastreados num tripé, que é a segurança pública, saúde e educação. No Brasil, com a Constituição de 88, a saúde e a educação esses serviços foram concretizados, saíram da Constituição, foram regulamentados em lei e receberam recursos bilionários. Então, nós temos Ministério da Saúde no Brasil, Ministério da Educação. Não temos o Ministério da Segurança Pública. Uhum. Então, esse tripé está capenga, porque nós precisamos, desde 88, 32 anos que estamos aguardando para fazer a regulamentação do artigo 144, fazendo com que o chamado SUSP, que foi aprovado em 2018 apenas, seja efetivado. Só para ter uma noção, Ministério da Saúde, o Ministério que tem orçamento próprio vinculado, 120 bilhões de reais por ano. 120 bilhões por ano. É justo. Ministério da Educação, verba também vinculada. Não tem, a verba obrigatoriamente vai para o Ministério da Saúde e ninguém pode contingenciar. 90 e poucos bilhões por ano, 90 bi. Então, saúde 120, educação 90 bi. Nós não temos nada. Porque não existe o Ministério da Segurança Pública, não existe destinação vinculada para a segurança pública, apesar de sermos um serviço essencial. Alguns dizem que, inclusive, mais essencial e mais clássico enquanto serviço público que educação e saúde. Porque lá na Grécia Antiga, né, na criação das cidades, né, convencionou-se, não, vamos criar aqui um tributo, um imposto, cada um vai dar um quinhão para nós formarmos o nosso exército. E ali surgiram as polis, que eram as cidades. As cidades-estado, na Grécia, eram as polis, e dali polis, cidade, polis, polícia. Tanto que na Grécia ainda se chama polícia de polis, né? Então, nada é mais essencial para o Estado do que polícia. Mas no Brasil, por uma série de razões, né? E uma das razões que eu cito aqui é nós termos tido o azar de termos pego aí FHC, governo de esquerda que não gosta de polícia, 2 mandatos. Lula, governo de esquerda que não gosta de polícia, 2 mandatos. Dilma, 2 mandatos. Então foram 8, 16, 24 anos, né? 24 anos sendo comandados, no pós-88, comandados por governos de esquerda, que eles querem mais do que PF, e que polícia militar, que polícia civil, querem mais que feche. Se não tiver, para eles, melhor. Imagine, retira a PF do cenário, o PT estava até hoje roubando, né? Então, nós temos que, então, fazer essa estruturação para que, tendo o Ministério da Segurança Pública, nós vamos buscar orçamento vinculado, né, que seja ali 1% do PIB, 0,5% do PIB, o que for. Não precisa ter um dinheiro. Hoje nós temos 120 para saúde, 90 para educação. Sabe quanto é destinado para o Ministério da Justiça hoje? 3 bi. Nossa. 3, com todos os fundos, hoje, 3 bilhões de reais é o que o Ministério da Justiça tem. 3 bi contra 120. Então, é algo assim, ó, se nós, em vez de 3, tivéssemos 30 bi, provavelmente nós construiríamos, no mínimo, se tivéssemos dinheiro, daria para construir, no mínimo, 50 casas prisionais por ano, até darmos a dignidade que todos têm clamado, tem que ter dignidade e tal, para os presos. Bem, nos presídios federais, são 5 presídios federais, não há fuga, não há rebelião, não tem visita íntima, não tem contato físico sequer, os presos sequer com os advogados, é por parlatório, né? Então, carece, primeiro, então, fazer essa estruturação, termos um governo decente que diga, não, eu vou prestigiar a segurança pública e acabou, né? E é isso que o presidente Bolsonaro falou para nós hoje.
ficamos há 3 horas reunidos com o ministro, depois tivemos com o presidente Bolsonaro, eles não, eu tenho intenção de fazer, nós vamos construir um projeto bem construído e, no momento certo, vamos apresentar uma medida provisória criando o Ministério da Segurança Pública, que vai contemplar, sim, vai prestigiar e vai proteger, sim, todos os brasileiros, toda a família brasileira, porque se tu tem presídio falido, tu vai ter todo o sistema de segurança público comprometido. Não adianta tu ter uma polícia militar qualificada, honesta e até bem paga, se tu tiver um sistema prisional porco. Que hoje 75% dos apenados que ingressam no regime, no sistema prisional, 75% voltarão. 75% da reincidência é o número do Brasil, é algo absurdo, né? Então, temos o dinheiro, o Brasil tem dinheiro, o Brasil tem dinheiro para construir presídios, né? O Brasil tem dinheiro, sim, inclusive, só que querer, tem a vontade política de fazer um piso nacional para os policiais militares e policiais civis. É inadmissível por que um policial militar aqui de Brasília, inicial, ganha 10 mil por mês, bruto, e o nosso brigadiano inicial ganha 3 mil bruto, né? Não tem dinheiro, não. Falta vontade política, né? Claro que agora nós estamos num momento de crise, de dificuldade, mas isso aí é passageiro. Isso aí vai passar, né? O fato é que, desde 88, são 32 anos que nós estamos aí aguardando, marcando o passo. Conseguimos, ano passado, aprovar, e isso nós tivemos participação, aprovar a transformação dos agentes prisionais em policiais penais. Inclusive, hoje tratamos isso lá com o presidente Bolsonaro, que os policiais penais, eles, na nossa visão, eles têm que ser respeitados e considerados como policiais completos que são. Por exemplo, um criminoso, um apenado que lá no Presídio Central é flagrado com uma paranga de maconha, a própria polícia penal que está lá vai fazer a apreensão, vai fazer o termo circunstanciado e o próprio policial penal, sem precisar pegar essa paranga de maconha e levar para a polícia civil, nada disso. O próprio policial penal vai fazer ali dentro e vai encaminhar para o Ministério Público, né? É bom para todo mundo, porque a polícia civil não vai perder seu tempo para fazer um TC de paranga de maconha. Sim. A brigada não precisa ser acionada para ir lá atender a ocorrência e assim por diante. Então, esse é um modelo que parte de investimento, tem que investir, é dinheiro mesmo, né? Mas basta termos um pouquinho de vontade política e de determinação para enfrentar os discursos contrários, porque certamente oposição, atores políticos que gostam de vagabunda na rua, parlamentares que são favoráveis àquela tese de que o cara comete crime porque não teve oportunidade, esses aí vão chiar. Vão dizer, não vamos botar dinheiro para a segurança pública, vamos botar dinheiro para a educação e para a saúde. Claro que tem que botar dinheiro para a educação e para a saúde, mas sim, necessariamente precisamos investir em segurança pública no Brasil. Com certeza, esses 24 anos que nós tivemos aí de governo de esquerda fez um rombo horroroso, destruiu, desconstruiu o valor das polícias, seja da polícia militar, da polícia federal mesmo. Quantas vezes não tentaram botar a Polícia Federal embaixo do braço para não investigar, para não atuar? E nós conseguimos. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei se tu lembra a época do governo do PT, em que o secretário de Segurança Pública exigia que os policiais militares, antes de sacar a sua arma do coldre, dissessem: parado, polícia, estou armado e eu posso atirar. Imagina, numa situação de confronto, os policiais militares acabavam morrendo. E quem não o fizesse de acordo com a ordem do então governo de PT e o secretário alinhado a essas ideias, estavam punidos, estavam transferidos, enfim, algo que não pode acontecer. E a gente vê efetivamente em Curitiba agora no quebra-quebra daqueles que dizem-se pela democracia, né? Não sei que para mim Black Blocs. Para mim, manifestação que tem quebra-quebra e tem gente gritando para acabar com a polícia é bandido, mas enfim,
continuam gritando pelas ruas, querem o fim da polícia militar, enfim, não há país que resista, né, dessa forma. Graças a Deus temos aí uma mudança considerável. Olha só, Gelson Guarda tá te mandando um abraço, Aline Colombo, ela que é empresária ali na Restinga, a Jéssica, querida Serefim, o Aldo Della Rosa, Rodrigo Candrique, a Jana, Patrick Amaral aqui, gostou da resposta, foi ele que tinha te perguntado. Salete Sasso, tudo isso está te mandando abraço, beijos, dando aqui, ó, alto. Depois tu vai ter que olhar as homenagens aqui para ti. Paulo Eberle, dizendo parabéns, que a live tá ótima. Everson Matos, Paulo Gogolenko, dizendo ordem e progresso, sempre. Celso Moraes, te dando boa noite. A Dirce, olha aqui, depois a Dirce tem uma pergunta, eu volto lá. Eu quero te parabenizar, Sanderson, pela PL 2569, que foi protocolada por ti, transformando Santo Ângelo na capital do milho. Então, pouco tempo de mandato, lembrando do estado da onde saiu. As pessoas às vezes esquecem, viu? Mas te parabenizar por essa PL. E também pela PL 1331, que veda a soltura dos presos em tempo de Covid. E aqui nós tivemos a insatisfação de saber que um dos maiores procurados criminoso foi solto porque ele poderia pegar Covid na cadeia. Então, quero que tu fale um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa tua PL e infelizmente, o que nós tivemos aí de indicações de soltura de presos para poderem estar cuidados por conta da Covid-19. E veja, Nádia, o argumento que eu tive falando até com os agentes da DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, que agora são os policiais penais que comandam os 5 presídios federais do Brasil. Mas o argumento é de que esses presos correriam risco de contaminação, de contágio. Ora, risco de contaminação, todos nós estamos correndo, todos. Então, é um argumento estapafúrdio, inclusive e infelizmente, endossado pelo CNJ, que exarou um parecer, na minha visão, desastroso. Não chega a determinar a soltura, mas eles sugerem a soltura de presos para evitar a contaminação, algo, na minha visão, até irresponsável, porque, né, a própria OMS tem indicado que cada um fique no seu habitat. Qual é o local em que estão os presos hoje apenados? Nas cadeias. Então, que fique nas cadeias até a pandemia passar. Porque colocar preso na rua, né, é penalizar a população duplamente. Primeiro, porque ele não tem o que fazer, provavelmente ele vai cometer algum crime na rua, né? Não estava nem preparado para sair, agora tu vai para a rua, não, vai cometer algum crime, como nós já vimos presos que saíram nessa condição. Já são mais de 30 mil presos colocados em liberdade provisória sob esse absurdo argumento de risco de contaminação. 30 mil presos, imagine, Nádia, tu tem experiência nisso. Sabe quando é que esses presos vão voltar? Nunca mais, porque as polícias têm mandados de prisão para serem cumpridos, pilhas nas delegacias. Eu sei. Se a Polícia Federal tem pilhas de mandados de prisão para serem cumpridos só de crimes federais, imagina as polícias civis. Não dão conta de cumprir mandado de casos graves aí. Então, agora eles vão ter que largar isso para ir recapturar preso. Jamais. Esses 30 mil presos nunca mais voltam. E aí, para tentar coibir isso aí, apresentei um projeto, né? Estamos aqui forçando a barra, e não é fácil, porque os deputados de esquerda acham que não, que tem que botar bandido na rua para sair cometer crime e matar inocente, mas a ideia é fazer com que, nesse momento de crise, e nós não sabemos se essa crise vai até fim do ano ou vai até meio do ano que vem, a crise de saúde pública. Claro que a tendência é voltarmos o quanto antes à atividade econômica, mas com os cuidados de saúde pública recomendados pelas autoridades de saúde pública do Brasil. Então, não sabemos se vai até dezembro, se pode ir mais um ano.
com todo mundo com máscara, com risco de contaminação, até chegar a vacina, ninguém tem segurança de não ser contagiado, né? Por isso que eu estou buscando que, nesse momento de crise, nenhum preso seja colocado em liberdade, que fique lá onde eles estão, né? Até porque, se eles saírem para a rua, eles não vão ficar imunes à contaminação. Na rua, eles também podem ser contaminados. Então, fique lá dentro. Fique dentro das cadeias. Os presídios, via de regra, possuem ambulatórios. Alguns têm até hospitais dentro dos presídios. Então, o preso vai ficar lá dentro das suas casas prisionais até que passe essa crise, essa pandemia, e aí seguem cumprindo a pena deles. Aqueles que, por outras razões, depois que passar a crise, que por outras razões a justiça quiser colocar em liberdade, seja por a razão que não tem mais o requisito preventiva, bem, mas que não solte agora no momento de pandemia. Até porque a gente fala, normalmente é dentro de casa que a gente se cuida. O próprio CREMERS, aqui pelo o presidente doutor Eduardo Neubart, deu um parecer à época aqui no Rio Grande do Sul de que os presos ficariam muito melhor resguardados dentro das casas prisionais, uma vez que tem médico, uma vez que não teria contato com outras pessoas, era só cancelar a visita, né? Se o vírus propaga-se pela contaminação, se eles estão ali dentro, nenhum está contaminado, é só não deixar vir a visita, porque aí ficaria tranquilo. O Nenê, que foi preso, solto, estava com tornozeleira e agora está foragido. O pessoal de Lajeado mandando abraço, Caxias mandando abraço, o Alexandre Appel dizendo que a entrevista na Band hoje à tarde foi maravilhosa. O Vilmo Medeiros dizendo Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Grande Vilmo. Tá nos assistindo, olha aí, ó. Tá lá nos Estados Unidos. Isso aí. Isso aí. A Ângela, que é guarda municipal, te parabenizando. A Fernanda Jardim também. Enfim, e eu tenho mais uma pergunta. Covid-19, quais são as tuas ações? E eu sei que tem muitas, não fala que não tem, que tem. A partir da Covid-19, eu sei que tu andaste encaminhando bastante valores para efetivar aqui recursos nos hospitais para ter maiores respiradores, tratamentos, enfim. Esses recursos vieram da tua pasta, né? Eu sei, vou dizer aqui que eu sei que tu é contra emenda, eu também sou contra emenda, mas nesse momento da Covid, quero que tu fale um pouquinho sobre essas ações que tu fizeste e que foram de extrema importância. Nádia, o governo federal, do qual eu tenho muito orgulho de ser o único parlamentar gaúcho a atuar na liderança do governo, contando com deputados e senadores, foi um convite feito pelo presidente Bolsonaro e pelo Major Vitor Hugo, que é nosso líder, e eu, muito mais do que aceitei, eu disse, não, aceito e vou levar toda a minha energia à disposição para até o último segundo fazer a defesa de todos os projetos do presidente Bolsonaro e do governo federal aqui na Câmara Federal. E tenho visto, toda semana eu estou ali pelo menos uma vez dentro do Palácio do Planalto, e nós vemos o esforço que toda a equipe do presidente Bolsonaro tem despendido para não onerar a população brasileira, não prejudicar, não trazer qualquer tipo de alijamento no tratamento do coronavírus, da Covid-19. A maior parte do esforço orçamentário e da energia orçamentária do governo foi para o Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde recebeu já mais de 100 bilhões de reais do Tesouro Nacional para destinar a estados e municípios, hospitais, santas casas, hospitais públicos e hospitais filantrópicos. E nós conseguimos, né, vários projetos chegando aqui, pedidos chegando ao nosso gabinete, e também à liderança do governo, né? Porque muitas vezes os pedidos chegam, por exemplo, o Hospital Santa Casa de Bagé mandou o pedido lá para a liderança do governo na Câmara dos Deputados em Brasília, né? Precisando de ajuda, porque eu me lembro, na época, inclusive a cúpula da Santa Casa de Bagé estava precisando
de EPIs, não tinham EPIs, porque o próprio presidente, os diretores foram contaminados. Eles não tinham, na época, isso há uns 2 meses atrás, eles sequer máscaras eles possuíam. E aí nós conseguimos, fomos no Ministério da Saúde, né, e conseguimos recursos públicos, dinheiro que não é do presidente Bolsonaro, não é do deputado Sanderson, não é do ministro da Saúde, é dinheiro do povo brasileiro, mas precisamos que esse dinheiro chegasse lá na ponta, e conseguimos fazer, né? No total, no Rio Grande do Sul, nós conseguimos encaminhar 14 milhões de reais para diversos hospitais públicos e santas casas do Rio Grande do Sul, todos com destinação vinculada para a utilização no combate ao coronavírus, seja na prevenção, ou seja também no enfrentamento, porque várias UTIs foram efetivadas, foram operacionalizadas com esses recursos, né? Respiradores foram adquiridos também com esses recursos, né? De modo que nós conseguimos, né, ouvindo demandas que não foram trazidas por questões ideológicas, partidárias, nós não sabemos nem quem que trouxe a demanda, mas entregamos, fizemos com que aquelas populações, Porto Alegre, mesmo Santa Casa de Porto Alegre, o Hospital de Passo Fundo, o Hospital de Santo Anjo, Erechim, Frederico Westphalen, cidades pequenas, que nem voto tive, Faxinal do Soturno, acho que não tive nenhum voto, né? Mas assim, ó, o hospital precisa, vamos correr atrás, traz aqui o projeto, traz aqui o pedido, vamos ver para fazer chegar lá o dinheiro. Mas também temos uma preocupação, Nádia, além da questão da saúde pública, é de protegermos minimamente a economia gaúcha. Isso é uma preocupação que nós temos buscado, tentado atender, né? E setores como agricultura, agronegócio. Aí temos um polo da indústria calçadista. Pega aí Montenegro, Sapiranga, Igrejinha, Dois Irmãos, Parobé, toda aquela região ali, né? Porque o Rio Grande do Sul conta com 50% da produção de calçados do Brasil é gaúcha. 100 mil empregos diretos atrelados à indústria de calçados, e aí também recebemos a demanda e corremos. Fomos no BNDES, fomos no Ministério da Economia, fomos na Casa Civil e já fizemos reuniões remotas, inclusive virtuais, com todo o setor, com a ABI Calçados, inclusive, que é a Associação Brasileira da Indústria Calçadista, para tentar, nesse momento difícil de crise, afinal de contas, o Estado brasileiro não é um Estado rico, mas nós temos condições, sim, enquanto país. Afinal de contas, a reserva cambial do Brasil hoje é da ordem de 350 bilhões de dólares. Então, isso dá quase 2 trilhões de reais. Dinheiro público que está ali, dólar, euro e ouro, que o Banco Central guarda essa poupança, e no momento de crise, né, nada mais justo que o Estado vá lá e alcance a mão para a indústria gaúcha e a indústria nacional sobreviver, né, a relatos de indústrias de calçado gaúcha de que estão há 2 meses sem faturar 1 centavo. R$1 sequer. E aí, pagar funcionários, pagar fornecedores. E como é que vai ser o pós-crise? Nós teremos energia e força para buscar a normalidade econômica em quanto tempo? Vai ser em 6 meses? Em 1 ano? Enfim. Então, são preocupações que nós temos e que a equipe do Palácio do Planalto, né, de técnicos, porque muitas vezes o presidente Bolsonaro vai lá e usa o microfone para falar, mas tem sem número de técnicos, pessoas, economistas, engenheiros, cientistas, que são agentes técnicos, que não têm vinculação política nenhuma, que dão laço para o presidente. Então, presidente, o senhor tem esse cenário e esse cenário. O senhor agora vai optar aqui, mas está aqui os 2 cenários, né? E quando ele falava lá no início, há 3 meses atrás, que nós íamos dedicar toda a atenção à saúde pública, mas nós não podíamos descurar da economia, ele foi apedrejado, sim, imprensa. O cara não tem coração, porque ele só quer ver. Mas os técnicos chegaram e disseram, nós temos que estar com os 2 olhos abertos, um na saúde e o outro na economia. Se nós abandonar a economia, o Brasil quebra e nunca mais se recupera. Em 3 anos, nós vamos ter um exército de esfomeados, de desempregados, é o caos social e acabou o país.
Né? Então ele tinha isso em mente. A quem interessa que o país quebre, né, Sanderson? Claro, claro. Então ele tinha isso, porque ele foi orientado tecnicamente, ele sabia, não, vamos atender a saúde? Já estamos atendendo, mas nós precisamos achar meios legais, e aí vários projetos foram trazidos aqui para dentro da Câmara, nós aprovamos, inclusive, semana passada, a medida provisória 936, que autoriza a diminuição da carga horária da jornada de trabalho, com a diminuição também respectiva do salário, desde que as empresas assumam o compromisso de não demitirem. Aqueles que não quiserem assumir o compromisso não tem problema, né? Não vão poder ingressar nesse regime. Mas aqueles que quiserem diminuir carga, salário, não pode demitir, podem antecipar férias e também vão ter ajuda do Estado, seja pelo BNDES, seja pela Caixa Federal, para empréstimos com juros bem pequenos. Eu falei hoje, inclusive, com o presidente da Caixa Federal, Pedro Guimarães, que estava lá com o presidente Bolsonaro, no Palácio, e eles têm linhas de crédito a 0,3 por mês. 0,3 para empresas. Pô, é um juro, né? Eu até não sei por que eles não fazem zero, porque eles têm limitações legais. Sim. Não, parece que não pode. Tem limitações legais. Mas 0,3 ao mês é um custo que dá para o empresário que se organiza pegar capital de giro, claro, pegar o dinheiro para pagar a folha de pagamento, buscar uma musculatura para enfrentar essa crise e logo em seguida ali voltar à normalidade. Que maravilha. O deputado Sanderson também propôs o PL 649 e uma emenda que obrigam a destinação do fundo eleitoral para o combate da pandemia. Olha aí, ele não fala, viu? Ele fala bem pouquinho das coisas que ele faz, mas ele fala Nádia, essa aí não é fácil. Essa é uma bomba. Esse projeto que nós queremos destinar os 2 bilhões do fundão para o Ministério da Saúde. Tem muita gente que não quer abrir mão, né, Sanderson? Falei com o Rodrigo Maia, falei com vários deputados, né? E os partidos grandes, normal, não querem abrir mão. Não querem abrir mão porque, afinal de contas, um partido do tamanho do PT, por exemplo, que é o maior partido da Câmara, só para as eleições de vereadores teria 220 milhões de reais só para fazer santinho, para fazer isso é fora o fundo partidário, só eleitoral, para fazer santinho, para pagar aquelas bandeiras, para pagar combustível, para alugar carro, enfim, 220 milhões é muito dinheiro. Então os caras não querem abrir mão, mas nós continuamos fazendo pressão, né? E com a pressão talvez das redes sociais nós temos alguma chance. Não é fácil, porque o mecanismo aqui funciona. É complicado. Por isso que eu digo, tem que seguir o deputado Sanderson, seguir os deputados estaduais, federais, senadores que são pelo povo. As pessoas têm que começar a entender que chega do imposto que as pessoas pagam para fazer politicagem com alguns que não querem nada. Gente, olha só, tá cheio de pergunta. O deputado chegou faz pouco, ele chegou 10 minutos, sentou e já entrou aqui na nossa live porque ele estava trabalhando. Eu quero dizer assim, ó, que nós vamos ter que fazer outras, né, Sanderson? Porque o pessoal não para de mandar pergunta aqui. Sabe que Faxinalzinho do Soturno já entrou aqui, agora eu perdi o nome do senhor que estava falando. Tu tivesse 60 votos lá, Faxinalzinho já se manifestou. Olha. Tramandaí também mandando um abraço. Enfim, muitas pessoas mandando abraço. Eu quero mandar um abraço especial para Paola Vernarecchio, que é a tua assessora de imprensa, uma queridona que conseguiu fazer com que a gente sentasse, me mandou alguns detalhes que eu pedi aí, essa é a sua vida, porque eu sei que tu não fala tudo, é muito humilde no teu trabalho e tu faz muito mais do que realmente tu fala, por isso é um orgulho para nós. Para encerrar e te deixar descansar aí com a Rosa, te deixar um pouco aí, poder jantar também, eu queria que tu falasse rapidamente, né? Já que no dia 21 de junho o Brasil estará manifestando, né? 21 de junho é o dia em que os brasileiros irão novamente para as ruas falar, manifestar contra alguns ministros e contra algumas pessoas de outros poderes que querem ver o Brasil cada vez pior. E eu quero uma fala tua aí, tu que és o deputado com o perfil que nós precisamos, Sanderson. Tu és o perfil que o brasileiro precisa. É aquele político que não precisa da política para viver. Eu também não preciso.
Nós queremos emprestar a nossa história, o nosso saber, o nosso conhecimento para fazer o nosso Brasil, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, lugares melhor de se viver. Já convidando para o dia 21 de junho, né, no Parcão, aqui em Porto Alegre, às 10 da manhã. Eu sei que as capitais estão todas se movimentando, nunca agredindo. Nós não estamos contra as instituições, contra o STF, contra o Executivo, contra o Legislativo. Nós estamos manifestando contra algumas pessoas que estão colocadas nessas instituições e que não estão fazendo nada bem para o Brasil. Queria uma fala tua de esperança aí para as pessoas que o Brasil vai melhorar e uma análise rápida aí tua do que está acontecendo e que a gente não pode deixar cair e que temos que continuar com o nosso presidente. Nádia, a independência entre os poderes, né, que deve funcionar cada um dentro da sua atribuição, da sua competência, mas harmônicos entre si, essa independência entre os poderes, em especial nos últimos anos, ela foi alijada no Brasil, né? Contrariando a disposição constitucional, porque a Constituição é bem clara. Ela fala que os poderes são independentes, mesmo que com harmonia, mas cada um tem a sua atribuição e um não pode intervir no outro. E o que nós estamos presenciando aqui no Brasil é uma intromissão, uma ingerência, uma usurpação, né, da atribuição. Usurpação, eu diria até, mas ações do Supremo, seja no Poder Executivo, como também no Poder Legislativo. Claro que o Poder Legislativo tem uma série de problemas, mas a ingerência, a intromissão, essa saída de dentro da esfera do Poder Judiciário e a entrada dentro de outro poder, ela faz muito mal à República. Ela não faz bem, né? Quando nós vimos o Supremo Tribunal Federal dizendo que o presidente não pode nomear um delegado da PF para ser chefe da Polícia Federal. Por quê? Qual é o motivo? Porque ele é amigo da família. Primeiro, que o Ramagem conhece, o Ramagem não é amigo do Jair Bolsonaro. O Ramagem, ele conheceu o Jair depois das eleições, ele tirou uma foto com o Carlos Bolsonaro. O Ramagem não é amigo da família. Isso não é demérito ou nem mérito, não é nada, só que é um fato. Eles não têm relação, né? Mas mesmo que tivessem... Alô? Voltou. Mas mesmo que tivessem, por que um ministro, inclusive, de forma uma decisão monocrática, vai lá e diz, não, o presidente não pode indicar? Qual é a razão? É uma decisão absurda, teratológica, inaceitável. Mesma situação do vídeo. Quando o ministro Supremo vai lá e manda divulgar um vídeo para o mundo, porque, afinal de contas, esse vídeo hoje, os chineses têm, os russos têm esse vídeo, os argentinos têm esse vídeo, tem, né, um vídeo de uma reunião de trabalho com questões de Estado, estratégicas que não podiam ser reveladas. Pois o ministro Supremo vai lá de forma monocrática, e eu, inclusive, apresentei uma PEC, Nádia, apresentei agora, faz acho que uns 15 dias, uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que busca acrescentar o parágrafo 6º ao artigo 102 da Constituição Federal, dizendo que as decisões do Supremo que interfiram nos demais poderes necessariamente devem ser tomadas pelo Pleno, proibindo decisões monocráticas de ministros do STF que interfiram em poderes. Então, não pode mais, se essa minha PEC passar, não pode mais um ministro parar o país, né? E fiz até um levantamento. 95% das decisões do Supremo são monocráticas, sabia? Hoje, 5% das decisões do Supremo são colegiadas e 95% são monocráticas. Então, o ministro vai lá, sem ter um voto da população, todo o poder emana do povo, eles não têm voto, mas mesmo assim vão lá e param o país inteiro. E, por outro lado, a Suprema Corte Americana, que é uma república como a nossa república é muito parecida com... Era para ser, inclusive, mais parecida ainda a República Brasileira, a República Federativa do Brasil com os Estados Unidos da América. Lá, ao contrário, lá só 3% das decisões são monocráticas.
da Suprema Corte americana. 97% das decisões da Suprema Corte são colegiadas. Então, vai sentar os ministros, vão sem pressa, sem ideologia, sem querer perseguir presidente ou agente público, e vão... Aqui não. Vai o ministro X dar uma liminar para o cara apresentar o Covid, lá, o exame do Covid. Outro dá uma liminar para apresentar o vídeo. Outro para proibir o cara para ser chefe da PF. Celular. Outro para proibir eliminar, para proibir o churrasco, que nunca nem ia ocorrer. Ele era um fake. E eu sou testemunha que era fake, porque ninguém de nós foi convidado para o tal do churrasco. O Eduardo não foi convidado. O Negão Hélio Bolsonaro, que está sempre... Também, o homem largou aquele cachorro e os caras morderam a isca e o MBL entrou até com uma ação judicial para tentar. Né? Então, separação dos poderes é algo essencial em qualquer república. Talvez só tenha uma república que não tenha essa separação dos poderes, que é a República Popular da China. Lá é um poder só. O Partido Comunista manda em toda a república. Agora, aqui no Brasil e em todas as repúblicas que se pretendem democráticas, o poder judiciário não pode interferir no poder executivo e vice-versa. Né? E por isso que talvez a população esteja tão indignada, né? Pessoas que não são operadores do direito, que não sabem nem o que é Supremo, que não sabem especificamente quais as atribuições do Supremo, mas já entendem que o Supremo, do jeito que está indo, está interferindo no bom andamento do país. E por isso a revolta, a indignação geral das pessoas que tentam, pô, mas alguém tem que fazer alguma coisa. Por que um ministro vai lá e para o país por questões notadamente políticas? Né? Porque não convenceu ninguém essa história do vídeo. Nem o cidadão mais singelo intelectualmente foi convencido de que esse vídeo era obrigatório, que a publicação desse vídeo era necessário. Ajudou no quê? Ao contrário, ajudou sim o presidente, que com esse vídeo aí ele se elege agora no primeiro turno. Sim. Que ficou escancarado ali que o cara é honesto, é decente e não mente para o povo brasileiro, ao contrário de todos os demais anteriores que só mentiam. Era só cascata, o tal de Lula, aqueles que chegavam nos locais e perguntavam o que eu devo falar aqui. Dependendo do local, ele falava uma coisa ou outra. Que horror. Afinal de contas, o compromisso dele é com o poder e não com o povo. E esse vídeo acabou, né, de forma transversa, servindo para ver, não, o presidente fala a mesma coisa em público ou intramuros. Isso aí, para nós, foi motivo e para ti eu tenho certeza também que é uma patriota, uma guerreira, alguém que luta todos os dias por Porto Alegre, pelo Brasil. Nós nos sentimos orgulhosos. Sim. O tenente Paulo César Krambeck, de Tramandaí, está te mandando um abração. Cristiano Zarte, de Osório, também. Gente, nós vamos ter que deixar o deputado descansar. Quero te agradecer novamente, Sanderson, o teu carinho, a tua recepção quando estive em Brasília lá, um mega anfitrião me ajudando ali, porque lá parece para quem não conhece, se perde ali dentro da Câmara, né? É um labirinto. E tu foste exatamente o que tu és, sempre, né? Isso que nós precisamos. Vou reforçar o perfil teu, Sanderson, de um homem trabalhador, incansável, honesto, humilde e que não deixou o poder subir a cabeça. Tu és o mesmo, de sempre. E isso é importante, esse perfil de políticos que nós queremos cada vez mais no Brasil. E, além de tudo, patriota, né? Nós queremos o Brasil verde e amarelo. Para ti, minha gratidão enorme, que tu consiga dar uma descansada agora com a família, recarrega as energias, porque o povo brasileiro precisa de ti, do nosso presidente aí e dos ministros que estão com toda essa pandemia, com toda a crise da saúde, com a crise econômica, com a crise da segurança que vai bater nas nossas portas logo em seguida pelo número de desempregados. Já temos visto saques nos Estados Unidos. Queira Deus que aqui não aconteça. E que tu possa ser bastante iluminado, que tenha bênção, muita proteção aí, muita força e garra, porque não é fácil a política e a gente sabe aí o quanto tu tá te puxando e fazendo por nós. Obrigada! Nádia, eu que agradeço. Um abraço no Acioli
Um abraço em toda a família de vocês e em toda a família porto-alegrense. Nós temos um ano pesado pela frente, porque o ano natural, normal, já seria um ano pesado, né? Porque a conflagração política não para. A esquerda não desiste. Eles, como não tem argumento para dizer que o cara é ladrão, que o presidente é corrupto ou que desvia dinheiro, como no voto provavelmente eles não vão levar em 2022, porque não tem adversário. Não vai ser o Dória, não vai ser o Lula, não vai ser o Ciro Gomes. Então, no voto eles não ganham, não conseguem tirar o cara porque o cara é honesto, eles viram a janela do coronavírus, vai ser essa janela que eles vão tentar tirar o cara. Então, se ele andar a cavalo, impeachment. Tem 30 pedidos de impeachment aqui na Câmara. Se ele não apresenta o tal do exame do Covid, impeachment. Ele disse que ia fazer um churrasco. Tem impeachment, pedido de impeachment por causa do tal do churrasco. Né? Então, a conflagração é gigante, e aí chega uma crise de saúde pública desse tamanho, né, com reflexo na economia, com reflexo na segurança pública, nós vimos, né? Mas estamos conscientes de que temos condições e musculatura para entregar lá em final de 2022 um Brasil muito melhor do que nós recebemos no ano passado, e tu és integrante desse projeto, né? Nós temos eleições esse ano, né? Ontem nós conversávamos com vários líderes de partidos aqui na Câmara, lá na Câmara Federal, aqui na Câmara dos Deputados, e com o próprio presidente Rodrigo Maia. A eleição vai sair em 2020, não se sabe se em outubro ou novembro, talvez até outubro. Olha, tem grande chance dela ser, inclusive, mantida no mesmo calendário, porque as eleições dos Estados Unidos, por exemplo, já foram mantidas para novembro desse ano, eleições presidenciais, né? Lá ele não tem voto eletrônico, porque o problema não é só ir votar, o problema depois é tu também fazer o cômputo, sim, fazer toda aquela contagem, enfim. Sim. Então, há bons indicativos de que a data será, inclusive, mantida para outubro, inclusive, né? E nós sabemos que tu é hoje uma das principais atrizes políticas do Rio Grande do Sul, por uma série de razões, porque é inteligente, porque é trabalhadora, porque é corajosa, porque é honesta, porque é decente, né? E então, obrigado pela oportunidade, força, conta conosco aqui em Brasília, e assim que acabar essa quarentena, eu vou a Porto Alegre para nós fazer uma bagunça aí, um churrasco, alguma coisa tem que fazer, né? Porque só no iFood não dá. Aqui é só iFood. Nossa. Gente, obrigada para os internautas, nossos amigos e amigas que nos acompanharam nessa live. Paola, tem várias perguntas lá, entra depois ali no Face, responde, o deputado vai responder depois, né, deputado? Tem muitas perguntas ali que eu não consegui fazer, eu tenho certeza que a Paola busca lá e responde para as pessoas. Gente, beijo enorme. Paola Vernarettia. Olha aí, Vernarettia. Ai, eu não sabia falar essa coisa, muito chique. É italiano. Beijo, gente. Beijo para a Rosa aí. Fiquem com Deus, tá? Bom descanso. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado por ter nos acompanhado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado.